Sentada à janela, Eveline contemplava o crepúsculo invadir a avenida, recostar a cabeça na cortina e sentia o odor poeirento do Cretone. Estava cansada. Poucas pessoas cruzavam a rua. O morador da última casa passou a caminho do lar. Ouviu os passos ressoarem na pedra da calçada e depois esmagarem o cascalho diante das casas de tijolos vermelhos. Antigamente havia ali um terreno baldio, onde ao entardecer ela brincava com as crianças dos vizinhos. Mais tarde, um homem de Belfast comprara o terreno e construíra casas nele. Não como aquela em que morava, pequena e escura, mas casas de tijolos claros e telhados luzidios. As crianças da avenida costumavam brincar naquele terreno. Os Devens, os Waters, os Duns, o pequeno Keogh, que era manco, ela, seus irmãos. Ernest, porém, nunca brincava. Era grande demais. Seu pai, muitas vezes, expulsara-os dali, perseguindo-os com sua bengala preta. Mas geralmente o pequeno Keogh ficava de guarda e dava o alarme quando ele aparecia. Apesar de tudo, pareciam ter sido felizes nessa época. O pai não era tão mau e, além disso, sua mãe ainda vivia. Muitos anos haviam passado. Ela, seus irmãos e irmãs tinham crescido. Sua mãe estava morta. Tiz e Dan também morrera, e os Waters haviam retornado à Inglaterra. Tudo se modifica. Agora também ela iria partir, abandonar o seu lar. Lar. Correu os olhos pela sala, revendo os móveis familiares que ela, ano após ano, espanava todas as semanas, perguntando-se de onde poderia vir tanta poeira. Talvez nunca mais voltasse a ver aqueles objetos de que jamais sonhara separar-se. Entretanto, em todos esses anos, não conseguira saber como se chamava o padre cuja fotografia amarelada pendia da parede sobre o armônio quebrado, junto à gravura colorida em louvor a Santa Margarida Maria Lacoque. Fora colega da escola de seu pai, e este, ao mostrar a fotografia a uma visita, costumava dizer: "Está em Melbourne agora." Havia concordado em partir, em deixar o seu lar. Seria sensato? Eu concordei em partir, em deixar o meu lar. Mas será que essa é a decisão mais sensata? Eu não paro de pensar nos prós e nos contras. Bem ou mal, aqui eu tenho abrigo, um teto, comida. Por outro lado, a carga de trabalho é muito pesada em casa e no emprego. O que é que vão dizer na loja quando souberem que eu fugi com um homem? Com certeza me chamarão de tola e talvez preencherão a vaga publicando algum anúncio no jornal. Na certa, a senhorita Gavan vai ficar contente. Sempre viveu de ponta comigo, principalmente na presença de outras pessoas. Senhorita Hill, não vê que essas senhoras estão esperando? Por favor, senhorita Hill, esperte-se. Que senhora insuportável. Mas em meu novo lar, em um país desconhecido, longínquo, tudo seria diferente. Eu estaria casada, eu, Eveline, casada. E as pessoas, enfim, me tratariam com respeito. Eu não sofreria como minha mãe sofreu. Mesmo agora, com 19 anos, às vezes eu sou ameaçada pela violência do meu pai. E eu sei que essa é a causa das minhas palpitações. Por ser menina, ele nunca se importou comigo quando eu era criança, como fazia com Harry e Ernest. Mas nos últimos tempos, ele deu para me ameaçar, dizendo que só cuida de mim em respeito à memória de minha mãe. E eu já não tenho ninguém para me proteger. Com a morte da mãe e sem a presença dos irmãos, Eveline estava desprotegida. O irmão Ernest estava morto, e o outro irmão Harry, que trabalhava na decoração de igrejas, encontrava-se quase sempre viajando pelo interior. Além disso tudo, as inevitáveis discussões por causa de dinheiro nas noites de sábado começavam a fatigá-la de modo insuportável.
Empregava na casa todo o seu ordenado, 7 shillings. E Harry sempre enviava o que podia, mas era difícil arrancar alguma coisa do pai. Dizia que ela desperdiçava, que não tinha cabeça, que não daria seu dinheiro duramente ganho para ser jogado fora, e coisas ainda piores, pois geralmente estava embriagado no sábado à noite. Acabava por entregar-lhe o dinheiro, perguntando-lhe se ia ou não comprar mantimentos para o almoço de domingo. Eveline, então, saía correndo fazer as compras, comprimindo na mão a bolsa de couro preto, enquanto abria caminho através da multidão. Voltava para casa carregada de pesados pacotes, trabalhava para manter tudo arrumado e fazer com que as 2 crianças, deixadas a seu cargo, se alimentassem direito e não se atrasassem para a escola. Era trabalho duro, vida dura, mas agora que ia partir, não a julgava uma vida totalmente indesejável. Eveline estava prestes a tentar uma existência nova com Frank. Frank, ele é tão amável e humano. Ele tem mesmo um grande coração. Nos nossos planos, partiríamos à noite de navio. Então, eu me tornaria sua esposa e viveria em Buenos Aires, onde um lar nos aguarda. Eu me recordo com nitidez do dia em que nos encontramos pela primeira vez. Ele estava hospedado numa casa da rua principal que eu costumo frequentar. Parece que foi ontem que tudo aconteceu. Ele estava parado no portão, de boné atirado para trás, os cabelos em deselinho e a testa bronzeada. Fomos apresentados e desde então, em todas as noites, ele começou a me esperar na saída da loja e me acompanhar até em casa. Me levou também para assistir a Jovem Boêmia e eu me senti tão especial em ser sua companhia numa parte do teatro que eu ainda não conhecia. Frank gosta muito de música e ele tem uma voz linda, linda. Todos já sabem que estamos namorando. E quando ele canta pra mim aquela canção sobre a jovem que amava o marinheiro, sorrindo, ele sinto no rosto queimando de emoção. Às vezes, brincando, ele me chama de papoula. No começo, eu experimentei uma sensação nova, a emoção de enfim ter um namorado. Mas depois eu comecei a amá-lo. Frank sabe tantas histórias sobre lugares distantes. Ele me contou como principiou sua carreira e de suas viagens ao redor do mundo, como quando atravessou o Estreito de Magalhães e as histórias sobre os terríveis Patagônios. Depois, fixou-se em Buenos Aires e estava aqui na velha pátria apenas para passar férias. Mas é claro que o meu pai acabou descobrindo e, naturalmente, proibindo o nosso namoro. Ele disse que conhecia muito bem esses marinheiros. Papai e Frank tiveram uma discussão terrível. E depois disso, eu não tive escolha. Eu fui obrigada a encontrar com ele às escondidas. Foi horrível, horrível. A noite adensava na avenida. A alvura das 2 cartas em seu regaço tornava-se indistinta. Uma era para Harry, a outra para o pai. Ernest fora o seu preferido, mas gostava também de Harry. Notara que o pai estava ficando velho. Eveline faria falta. Eu sei que meu pai está envelhecendo. E sei também que farei falta para ele. Papai às vezes sabe ser agradável. Como quando eu adoeci, há pouco tempo atrás, e passei um dia inteiro na cama. Ele então me preparou torradas na lareira e leu para mim uma história de fantasma para que eu pudesse me distrair. Uma outra vez, quando mamãe ainda era viva, fomos a um piquenique no bosque. E eu me lembro que neste dia ele colocou um chapéu de mulher para fazer as crianças rirem. Até que foi divertido. O tempo corria e Eveline continuava sentada à janela, com a cabeça apoiada na cortina, aspirando o poeirento odor do Cretone. Ouvia, lá longe na avenida, o som de um realejo.
Estranho. Estranho que viesse tocar ali naquela noite, como para lembrar-lhe a promessa que fizera a mãe. Promessa de tomar conta da casa enquanto fosse necessário. Recordou-se da noite em que a mãe morrera. Viu-se novamente no quarto fechado e escuro, no outro lado do vestíbulo, ouvindo, lá fora, melancólica canção italiana. Reviu a figura do pai, retornando empertigado ao quarto da enferma, exclamando: "Malditos italianos, vir justamente aqui!" Enquanto divagava, a pesarosa visão da vida de sua mãe feria na própria carne, uma existência de sacrifícios banais, terminada em loucura. Estremeceu ao recordar-lhe a voz, gritando em desvairada insistência: "Derevão serão! Derevão serão! Derevão serão! Derevão serão!" Eveline levantou-se num súbito impulso de terror. Fugir. Fugir! Eu preciso fugir! Frank me salvará. Ele me dará uma vida e talvez me dê também amor. Eu quero viver, eu quero viver. Por quê? Por que eu estaria fadada a ser infeliz? Não, não, não. Eu tenho direito à felicidade, eu tenho direito. Frank me envolverá em seus braços e ele me protegerá. Ele vai me salvar. Fugir, eu preciso fugir, fugir. Em meio ao povo, na movimentada estação de embarque de Norfolk, Frank apertava sua mão e tentava repetidamente dizer-lhe algo a respeito das passagens. A estação estava repleta de soldados com sacos de viagem de pano marrom. Pelos largos portões do embarcadouro, viu de relance a massa escura do navio atracado a mole com as vigias iluminadas. Eveline não respondia a Frank. Sentia o sangue fugir de seu rosto e, em angustiada indecisão, pedia a Deus que a orientasse, que lhe mostrasse o caminho certo. O navio lançou um longo e triste apelo no nevoeiro. Se partisse, amanhã estaria no mar, em companhia de Frank, navegando para Buenos Aires. As passagens estavam reservadas. Poderia voltar atrás depois de tudo o que havia feito por ela? A angústia provocava-lhe náuseas e seus lábios moviam-se numa prece fervorosa. A sineta do cais retiniu em seu coração. Frank puxou-a pela mão. "Vem!" Turbilhonando, os mares do mundo envolviam seu coração. Frank arrastava para eles, ia naufragá-la. Com ambas as mãos, Eveline agarrou-se às grades de ferro. "Vem!" Não, 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 não. Não, eu não vou. É impossível. Não, eu não posso. Era impossível. Não. Em desespero, suas mãos crispavam-se. Do vórtice que a submergia, lançou um grito de angústia. "Eveline! Eve!" Frank precipitou-se para o outro lado da barreira e gritou-lhe que o seguisse. Ordenavam-lhe que se movesse, mas continuava a chamar por ela. Rosto pálido, inerte, Eveline fitava-o como um animal condenado. Não havia em seus olhos sinal de amor ou de saudade. Parecia nem mesmo reconhecê-lo. I dwelt in marble halls with vessels and serfs at my side, and of all who assembled within those walls, that I was the hope and the pride. I had riches all too great to count, and a high ancestral name, but I also dreamt, which pleased me most, that you loved me still the same.
that you love